Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a espinha dorsal do direito civil brasileiro, a parte geral do Código Civil. Pode parecer um pouco árido no começo, né? Mas garanto que entender essa parte é fundamental para compreender como nossos direitos, deveres e, enfim, nossas relações jurídicas do dia a dia se organizam. Para desvendar isso comigo, temos aqui nossa especialista. Me diga uma coisa, por que essa parte geral é tão crucial assim? Qual a importância central dela? Olá, é um prazer estar aqui. Olha, você colocou muito bem, é a espinha dorsal mesmo. O direito civil, a gente pode pensar nele como o direito do cidadão, sabe? Ele está presente em quase tudo na nossa vida privada. Desde o momento em que a gente nasce, ou até antes, né, com os direitos do nascituro, até depois da vida, com a herança. E as relações entre as pessoas, sejam elas pessoas físicas como nós, ou pessoas jurídicas, tipo empresas, associações, tudo isso é regulado pelo direito civil. Entendi. É o direito do cotidiano, então. Exatamente. E a nossa grande referência, o nosso mapa, é o Código Civil de 2002. Ele tem uma estrutura bem definida, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, que vai ali do artigo 1º até o 232, ela estabelece os conceitos básicos, as ferramentas, vamos dizer assim, que a gente vai usar em todo o resto do direito civil. Bem sim, obrigações, nos contratos que a gente faz, nas questões de família, no direito das coisas, nas sucessões. Tudo isso vai usar as definições e regras que estão lá na parte geral. Por isso ela é tão fundamental. Sem entender pessoa, bem, fato jurídico, fica muito difícil avançar. Faz todo sentido. É como aprender o alfabeto antes de ler, né? E que ideias, que princípios nortearam a criação dessa base, desse código de 2002? Porque ele é relativamente recente, né? Sim, ele substituiu o Código de 1916, que já tinha uma outra visão, muito mais individualista, patrimonialista. O Código de 2002, ele foi pensado sob a luz de novos valores, muito influenciado também pela Constituição de 88. O grande arquiteto intelectual dessa mudança, Miguel Reale, ele identificou o que a gente chama de trilogia principiológica. São três grandes princípios que guiam o código: socialidade, eticidade e operabilidade. Socialidade, eticidade e operabilidade. Vamos desmembrar isso um pouco. O que significa essa socialidade no direito civil? Claro, a socialidade, ela representa uma mudança de foco. O código anterior era muito focado no eu, no indivíduo, nos direitos dele, quase que absolutos. A socialidade traz a ideia de que o indivíduo vive em sociedade e os direitos dele precisam ser exercidos levando em conta o impacto no coletivo. O interesse da sociedade ganha um peso maior. Um exemplo clássico disso é a função social da propriedade, lá no artigo 1228, parágrafo 1º. Sua propriedade não é um direito absoluto para você fazer o que quiser. Ela tem que cumprir uma função social. Ah, tipo, não posso ter um terreno enorme na cidade abandonado gerando problema para a vizinhança, por exemplo? Exatamente. Ou a função social do contrato, no artigo 421. Diz lá que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ou seja, o seu contrato, a sua vontade ali expressa, não pode ir contra valores maiores da sociedade, não pode prejudicar terceiros de forma excessiva, tem que buscar um equilíbrio. Supera aquela visão de que o contrato faz lei entre as partes e pronto, acabou. Entendi. O coletivo entra na equação. E a eticidade? Parece algo ligado à ética, à moral. Exatamente. A eticidade valoriza a ética, a boa-fé, a lealdade nas relações jurídicas. É um resgate de valores éticos que talvez tivessem ficado um pouco de lado na visão mais pragmática anterior. O artigo 422 é o carro-chefe aqui. Ele fala que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Probidade e boa-fé. Isso significa agir com honestidade, com lealdade, sem tentar enganar a outra parte, sem criar armadilhas. A boa-fé objetiva, que é a que importa aqui, é um padrão de conduta esperado de qualquer pessoa naquela situação. É agir como um cidadão correto, leal. Mas, na prática, como é que se mede essa boa-fé?
não é meio subjetivo? Como o juiz decide se alguém agiu ou não com boa-fé? É um ponto importante. Não é uma fórmula matemática, claro. A boa-fé é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado, uma cláusula geral. Mas isso não significa que seja um cheque em branco para o juiz decidir de qualquer jeito. A doutrina e a jurisprudência, ou seja, os estudos dos juristas e as decisões dos tribunais, vêm construindo o conteúdo dessa boa-fé. Ela se manifesta em deveres concretos, mesmo que não estejam escritos no contrato. São os chamados deveres anexos ou laterais de conduta. Deveres anexos. Como assim? Sim, por exemplo, o dever de informar corretamente a outra parte sobre os detalhes do negócio, o dever de cuidado com a coisa negociada, o dever de lealdade, de não agir de forma contraditória, tipo, você cria uma expectativa legítima na outra parte e depois age de um jeito totalmente oposto, frustrando essa expectativa. Isso viola a boa-fé. A lei também usa a boa-fé para coibir o abuso de direito. Você tem um direito, mas o exerce de uma forma que claramente excede os limites impostos pelo fim social ou econômico dele ou pela própria boa-fé. A ethicidade busca, então, moralizar as relações jurídicas. Entendi, faz sentido. E o terceiro pilar, a operabilidade? A operabilidade busca tornar o direito civil mais operacional, mais prático, mais fácil de aplicar no dia a dia. O Código de 1916 era criticado por ser muito complexo, muito distante da realidade das pessoas. Então, a operabilidade se traduz em regras mais claras, mais simples quando possível, tenta usar conceitos mais abertos, como as cláusulas gerais que mencionei, boa-fé, função social, que permitem ao juiz adaptar a lei ao caso concreto, em vez de ter 1000 regras específicas para cada situaçãozinha. A ideia é facilitar a vida do cidadão e também a aplicação da lei pelo judiciário. Menos formalismo onde não é essencial. Clareza, praticidade, parece bom. Então, socialidade, eticidade e operabilidade são os guias. E como esses guias ajudam a organizar os conceitos básicos lá na parte geral? Quais são os grandes blocos de construção que ela define? Ótima pergunta. A parte geral se divide, didaticamente, em 3 grandes livros. É uma estrutura bem lógica. O livro 1 é o das pessoas. Aqui a gente define quem são os sujeitos de direito e deveres na ordem civil. Quem pode ter direitos e obrigações, basicamente as pessoas. Certo. E o código distingue 2 tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa natural, que somos nós, seres humanos. O artigo 2º diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ah, então o bebê na barriga da mãe já tem alguns direitos protegidos? Exatamente, não tem personalidade civil ainda porque não nasceu com vida. Mas já tem uma expectativa de direitos que a lei protege, como direito à vida, alimentos, até mesmo direitos sucessórios, caso o pai faleça antes do nascimento, por exemplo. Se nascer com vida, aí sim adquirir personalidade plena. E junto com a pessoa natural, o livro 1 trata da pessoa jurídica, que são aquelas entidades criadas pela lei ou pela vontade das pessoas para realizar certos fins e que o direito reconhece como sujeitos autônomos. Tipo empresas, né? Associações, fundações. Isso. O artigo 40 e seguintes tratam delas. Empresas, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas. São entes que têm existência distinta dos seus membros ou instituidores. Elas podem ter patrimônio próprio, contrair obrigações, ir à justiça. E ainda nesse livro das pessoas, se fala de capacidade, né? O que é isso exatamente? Sim, fundamental. Ter personalidade é ter aptidão para ter direitos e deveres. Todo ser humano tem. Mas a capacidade se refere à aptidão para exercer esses direitos, pessoalmente, praticar os atos da vida civil. A gente tem a capacidade de direito, que todo mundo tem, e a capacidade de fato ou de exercício. E aí entram as figuras da incapacidade. O Código protege algumas pessoas que, por algum motivo, não têm discernimento pleno para exercer seus direitos sozinhas. Menores de idade, por exemplo. Principalmente, o Código define como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Eles precisam ser representados pelos pais ou tutores. Se o menor de 15 anos assinar um contrato sozinho, esse contrato é nulo, não tem validade.
E temos os relativamente incapazes. Aí entram os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos que gastam demais e colocam o patrimônio em risco. E qual é a diferença na prática entre ser absolutamente e relativamente incapaz? Você falou que um é nulo e o outro... Boa pergunta. O ato praticado pelo absolutamente incapaz sem seu representante é nulo de pleno direito. É como se nunca tivesse existido. Já o ato praticado pelo relativamente incapaz sem a devida assistência, que não é representação, é assistência, a pessoa participa junto, é anulável. Anulável. Quer dizer que ele pode ser validado depois. Quer dizer que ele produz efeitos inicialmente, mas pode ser desfeito se a pessoa interessada, o próprio incapaz, quando cessar a incapacidade, seus representantes ou herdeiros pedir a anulação dentro de um prazo. Se ninguém pedir, ou se for confirmado depois, ele se convalida. A proteção é diferente, né? Menos intensa para o relativamente incapaz. E ainda nesse contexto temos a emancipação, lá no artigo 5º. É uma forma de antecipar a capacidade plena para o menor de 18 anos em algumas situações, como pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior ou pelo estabelecimento civil ou comercial com economia própria, ou mesmo pela concessão dos pais. Interessante. Libera o jovem para a vida adulta mais cedo, digamos assim. Em termos de capacidade civil, sim. Ok, esse foi o livro 1 das pessoas, sujeitos de direito. Certo. E o livro 2? O livro 2 vai tratar dos bens. Se o livro 1 trata dos sujeitos, o livro 2 trata dos objetos das relações jurídicas, aquilo sobre o que recaem os direitos e deveres. Bens são todas as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e podem ser apropriadas por alguém. Tudo que a gente pode ter. Um carro, uma casa, dinheiro. Exato. E o Código, a partir do artigo 79, vai classificar esses bens de várias formas, porque essa classificação tem consequências jurídicas importantes. A classificação mais conhecida é entre bens móveis e imóveis. Imóveis são o solo e tudo que se incorpora a ele, natural ou artificialmente. Uma casa, um terreno, uma árvore plantada para ficar ali. Bens móveis são aqueles que podem ser transportados de um lugar para outro sem perder sua essência. Um carro, um celular, dinheiro, animais. E por que essa diferença é importante? Para muita coisa. Por exemplo, para vender um imóvel de valor significativo, a lei exige escritura pública e registro no cartório de imóveis. É um formalismo maior. Para vender um bem móvel, geralmente a simples entrega, tradição, já transfere a propriedade. A uso capião, aquisição da propriedade pelo tempo de posse, tem prazos diferentes para móveis e imóveis. A hipoteca só recai sobre imóveis, enquanto o penhor geralmente é para bens móveis. Enfim, são regimes jurídicos bem distintos. Outra classificação importante é entre bens fungíveis e infungíveis. Fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Dinheiro, grãos, 1 litro de leite da mesma marca. Infungíveis são os insubstituíveis, únicos. Uma obra de arte específica, um imóvel, cada um tem sua localização única. Entendi. O dinheiro é fungível, mas aquele quadro famoso na parede é infungível. Precisam ser as mesmas notas. Isso é um mútuo. Agora, se eu te empresto o meu carro específico para você usar no fim de semana, bem infungível, você tem que me devolver aquele carro. Isso é um comodato. As regras são diferentes. Tem ainda bens consumíveis, que se destroem com o primeiro uso, como comida, e inconsumíveis, que permitem o uso reiterado, como um livro, bens divisíveis e indivisíveis, bens principais e acessórios. O código detalha isso porque cada classificação tem sua razão de ser e suas consequências. Uau, bastante detalhe sobre as coisas. E o terceiro livro? Você falou de pessoas e bens. Exato. O livro 3 é o dos fatos jurídicos. Aqui a gente sai dos sujeitos e dos objetos e entra na dinâmica das relações. Fatos jurídicos são os acontecimentos, eventos da vida que têm relevância para o direito, porque eles criam, modificam, conservam ou extinguem direitos. Acontecimentos. Pode dar um exemplo? Sim.
Pode ser um acontecimento natural, independente da vontade humana, que gera efeitos jurídicos. Por exemplo, o nascimento com vida cria a personalidade. A morte extingue a personalidade e abre a sucessão. Uma enchente que destrói a casa que você alugou pode extinguir o contrato de aluguel ou gerar dever de indenizar. O decurso do tempo, que pode levar à prescrição ou decadência, são fatos jurídicos em sentido estrito ou fatos naturais. E temos os fatos jurídicos que decorrem da vontade humana, são os atos jurídicos. Eles podem ser lícitos ou ilícitos. Um ato ilícito é aquele que viola o direito de alguém e causa dano, gerando o dever de indenizar, como uma batida de carro por imprudência. E os atos lícitos? Os atos lícitos se dividem em algumas categorias, mas o mais importante aqui na parte geral, e talvez em todo o direito civil, é o negócio jurídico. Negócio jurídico? Sou importante. O que é? É a declaração de vontade emitida com o objetivo específico de produzir efeitos jurídicos queridos pelo agente. É a principal ferramenta que a gente tem para criar, modificar ou extinguir direitos de forma voluntária. O exemplo mais comum é o contrato, compra e venda, doação, aluguel, prestação de serviço. Tudo isso é negócio jurídico. O testamento também é um negócio jurídico, só que unilateral. Ah, então é quando a gente faz um acordo com validade legal? Isso, mas não só acordos, contratos bilaterais. Pode ser uma declaração de vontade de uma só pessoa, também unilateral. O ponto-chave é a manifestação de vontade direcionada a um resultado jurídico. E para esse negócio jurídico ser válido e produzir os efeitos esperados, o código, lá no famoso artigo 104, estabelece os requisitos de validade. São 3: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Agente capaz, objeto lícito, forma... Vamos ver. Agente capaz a gente já viu lá no livro 1, né? Tem que ter capacidade de exercício. Exatamente. Se o negócio for feito por um absolutamente incapaz, sem representante, é nulo. Se por um relativamente incapaz, sem assistente, é anulável. Objeto lícito. Significa que não posso fazer um contrato para vender algo ilegal, tipo drogas? Perfeito. O objeto do negócio tem que ser lícito, não contrário à lei, à moral ou aos bons costumes. Possível, fisicamente e juridicamente, e determinado ou pelo menos determinável. Você tem que saber o que está sendo negociado ou ter critérios para definir depois. Não posso vender um terreno na Lua, por exemplo, porque é impossível. Certo. E a forma? Tem que ser sempre por escrito com testemunha? Não sempre. Existem formas legalmente prescritas, sem as quais o negócio não pode ser, e existem outras formas consentidas, que valem como todos os outros usados, até uma prova melhor que mostra a sua necessidade ou o seu valor de prova por algum momento eventual. Não necessariamente. A regra geral no direito civil brasileiro é a liberdade de formas, artigo 107. O negócio jurídico vale mesmo que seja verbal, por exemplo, a menos que a lei exija uma forma específica. Ah, então comprar um pão na padaria é um negócio jurídico válido, mesmo sendo só verbal. Sim, é uma compra e venda verbal, perfeitamente válida. Agora, para alguns negócios, a lei exige uma forma especial. Para vender um imóvel acima de certo valor, como falamos, exige-se escritura pública. Para o testamento, existem formas solenes específicas. Se a lei exige uma forma e ela não é seguida, o negócio geralmente é nulo. A forma aqui é ad solenitatem, ou seja, essencial para a validade. Às vezes, a forma é exigida não para validade, mas só para facilitar a prova. Ad probatione tantum. Entendi. Capacidade, objeto lícito, forma adequada. Se faltar um desses... O negócio é inválido. Pode ser nulo um vício mais grave que não se conserta com o tempo e pode ser alegado por qualquer um. Ou anulável, um vício menos grave que só pode ser alegado pelos interessados diretos e dentro de um prazo, e pode ser confirmado. Além da falta desses requisitos, o negócio também pode ser invalidado se houver algum vício de consentimento, ou seja, a vontade da pessoa foi manifestada, mas de forma defeituosa. Vício de consentimento. Como assim? São situações em que a vontade não foi livre ou não corresponde à realidade. O código trata de alguns: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. O erro é quando a pessoa se engana sozinha sobre algum elemento essencial do negócio. Por exemplo,
Você compra um terreno achando que ele tem uma nascente de água, mas na verdade não tem, e essa era a razão principal da compra. Se esse erro for substancial, você pode pedir a anulação do negócio. O dolo é quando você é enganado pela outra parte ou por terceiro. A outra parte mente para você sobre as qualidades do produto para te convencer a comprar. É o erro provocado por malícia alheia. Também pode anular o negócio. E coação? É ameaça. Isso, a coação é uma ameaça grave e injusta feita para forçar alguém a fazer o negócio. Ameaça de morte, de agressão, de causar um grande prejuízo. Se você faz o negócio sob essa pressão, sua vontade não foi livre, então o negócio é anulável. O estado de perigo ocorre quando alguém, precisando salvar a si mesmo ou pessoa próxima de um grave dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa, tipo pagar uma fortuna por um socorro médico de emergência. E a lesão é quando uma pessoa, por necessidade ou inexperiência, se obriga a uma prestação muito desproporcional ao valor da prestação oposta. Vendeu um bem por um preço vil porque estava desesperado por dinheiro. Ambos também podem levar à anulação ou revisão do negócio. Nossa, quanta coisa pode dar errado num negócio jurídico. Pois é, o direito busca proteger a vontade livre e consciente e o equilíbrio das relações. E, ainda nesse livro 3, para completar o ciclo, temos a prescrição e a decadência, que são formas de extinção de direitos ou pretensões pelo não exercício deles durante um certo tempo. Perdendo o direito porque demorou para agir. Basicamente isso. A prescrição extingue a pretensão de exigir um direito violado em juízo. Por exemplo, a pretensão de cobrar uma dívida. A decadência extingue o próprio direito potestativo, o poder de criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica por ato unilateral, como o direito de anular um negócio viciado. Os prazos variam muito e estão previstos na lei. É a ideia de que as situações jurídicas não podem ficar incertas para sempre. Busca-se a segurança jurídica. Pessoa, bem, fato jurídico, com os negócios e seus problemas. E o tempo agindo sobre tudo. Realmente, a parte geral monta o cenário todo. E como a nossa Constituição Federal, a de 1988, que é a nossa lei maior, impactou tudo isso. Ela mudou a forma como a gente lê e aplica esse Código Civil. Mudou e mudou profundamente. Esse é um fenômeno que a gente chama de constitucionalização do direito civil ou direito civil constitucional. A Constituição de 88 não é só uma carta política. Ela tem força normativa direta sobre todas as áreas do direito, inclusive o civil. Os princípios e direitos fundamentais da Constituição, como a dignidade da pessoa humana, que está logo no artigo 1º, inciso 3, passaram a ser o filtro, a lente através da qual a gente deve ler e interpretar todas as normas do Código Civil. Então, a dignidade da pessoa humana virou o centro. Exatamente, o foco saiu daquela visão excessivamente patrimonialista do código anterior e se voltou para a pessoa humana e a proteção dos seus direitos fundamentais. Isso tem um impacto enorme, por exemplo, na interpretação de contratos, a função social e a boa-fé, que já estavam nos princípios do Código de 2002, ganham ainda mais força à luz da solidariedade social e da dignidade. Questões de família foram totalmente repensadas sob a ótica da igualdade entre homens e mulheres, da proteção integral da criança e do adolescente, do reconhecimento de diversas formas de entidade familiar. A propriedade tem que atender à sua função social, como já falamos, o que está ligado ao direito à moradia, à proteção ambiental, valores constitucionais. A própria ideia de capacidade e incapacidade hoje é vista sob a ótica da inclusão e da autonomia da pessoa com deficiência, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterando partes do Código Civil. Então, não dá mais para pensar o direito civil isolado. Ele tem que estar em constante diálogo com a Constituição. A Constituição dá a direção, os valores fundamentais, e o Código Civil opera esses valores nas relações privadas. Fica muito claro agora como tudo se conecta. Realmente, entender essa parte geral, pessoa, bem, fato jurídico, negócio jurídico, invalidades, e tudo isso lido à luz dos princípios de socialidade, eticidade, operabilidade e, claro, da Constituição, nos dá as ferramentas básicas para navegar por tantas situações do nosso dia a dia, né?
desde uma compra simples no supermercado até questões mais complexas como o inventário ou a validade de um contrato grande. Exatamente. É o vocabulário essencial, a gramática fundamental das relações jurídicas privadas. Dominar esses conceitos é o primeiro passo indispensável para quem quer entender o direito civil como um todo, seja para estudar para um concurso, seja para entender melhor os próprios direitos e deveres como cidadão. E já que estamos falando de fundamentos e do mundo mudando, fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar, né? Como é que toda essa revolução digital que a gente vive, a inteligência artificial, os bens digitais como criptomoedas ou dados, os contratos feitos por clique, a manifestação de vontade em redes sociais, a identidade digital, como tudo isso desafia ou até mesmo força uma releitura desses conceitos tão clássicos de bem, de manifestação de vontade, de forma do negócio jurídico que a gente discutiu hoje. Será que o código está preparado para isso? Excelente ponto para nossa reflexão futura. O direito sempre correndo atrás da realidade, né? Bom, foi uma análise incrível, muito esclarecedora. Agradeço demais a sua participação e clareza. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder discutir esses temas. E agradecemos também a companhia de todos vocês que nos ouviram. Esperamos que essa exploração da parte geral do Código Civil tenha sido útil. Continuem acompanhando aqui o canal Concurseja para mais discussões, aulas e conteúdos preparados especialmente para sua jornada de estudos. Um grande abraço e até a próxima!